Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, nosso café espiritual, nosso encontro todos os dias, às 7 horas da manhã, às vezes pode passar um pouquinho, mas estamos aqui nesse canal com o objetivo de levar a palavra de Deus e sempre com a intenção de que, seguindo essa série, esse projeto da leitura da palavra em um ano, nós sempre entendermos aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer para aplicarmos ao nosso coração nesse dia, nesse tempo presente. Então, que o Senhor ministre o seu coração, que o Senhor desperte o teu coração. Você que está chegando aqui, eu sou a pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church, Igreja do Reino, em Niterói, em Maricá, estado do Rio de Janeiro, e que você possa estar também acompanhando o nosso canal kingdomchurch.maricá, com pregações dos nossos pastores, os nossos obreiros, sempre uma palavra. E esse mês, mês de agosto, 2 anos. Estamos, na verdade, há 25 anos, caminhando ali em Maricá, 40 anos no mês de setembro em Niterói, mais 2 anos nós estamos caminhando nessa visão do reino. A Kingdom Church nasceu com essa visão ampla do reino de Deus, o reino que Deus estabeleceu nessa terra através das nossas vidas em Cristo Jesus. Então, seguindo essa série de Isaías, você que está chegando, você pode ir lá nos devocionais anteriores. Não desanime. Poxa, pastora, já estão em Isaías. Começa daqui e vamos juntos para que você possa ler a palavra em um ano. A gente aqui faz um resumo, queridos, então depois leia com calma, com base naquilo que hoje nós estamos estudando, naquilo que Deus está querendo ministrar ao nosso coração, para que depois você marque, você vá lá na sua Bíblia, você faça as suas anotações. Então vamos lá, nós temos falado aqui que Deus usa Isaías, como um oráculo, ou seja, como aquele quem Deus está usando para revelar. Hoje é muito comum as pessoas se autodenominarem profetas, mas profetas naquele tempo, queridos, para que pudessem verdadeiramente revelar a palavra de Deus, não tinha essa facilidade que hoje há, de tecnologia, não, era ali face a face com Deus, e os profetas tinham que vivenciar aquilo que Deus estava falando. Nós vamos ver aqui em Isaías, que Isaías durante 3 anos ele andou nu. É fácil ser profeta? Hoje as pessoas se colocam como profetas, mas numa condição, mas a gente aqui a nossa intenção não é criar polêmica, mas é sempre fazer como os bereanos e ver se aquilo que nós estamos ouvindo verdadeiramente está sendo interpretado de acordo com a palavra de Deus. Desculpa. Então, queridos, nós estamos vendo aqui, desses capítulos, e vai até o 23, uma série de sentenças. Deus está sentenciando as nações, Deus está corrigindo as nações pela sua arrogância, pela sua soberba, pela sua autossuficiência de quererem se afastar de Deus, e muitas dessas profecias, elas são messiânicas, muitas dessas profecias, elas ainda estarão para se cumprir. Se cumpriram historicamente, mas se cumprirão escatologicamente, ou seja, para os últimos dias, o dia do Senhor, não é? Então, meus amados, o capítulo 19 vai falar sobre a profecia contra o Egito, e a palavra de Deus então diz que colocará cidade contra cidade, reino contra reino. Versículo 2, o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, anularei seu conselho. Então a palavra nos diz que eles consultam ídolos, encantadores, necromantes, feiticeiros. Então, queridos, está lá no versículo 3,
Deus, ele abomina essas coisas. Então ele diz: entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, um rei feroz que os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos visto aqui que a Síria era um grande poder militar. A Síria era como se ela estivesse ali devorando as demais nações, não é? Pelo seu poderio, pela sua governança. Então ela se apoderava das outras nações. Ela, na verdade, estava sendo usada como instrumento, como ferramenta de Deus para corrigir outras nações, mas ela também cairia sendo corrigida pelo Senhor, pela sua crueldade, pela violência com que ela fazia essas coisas, né? Então, parece meio que loucura, né? Mas as coisas de Deus às vezes parecem loucura mesmo, né? Mas Deus, ele faz isso para confundir aqueles que se acham sábios, não é? O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso. As coisas de Deus para o mundo são como que loucura. Então, queridos, o Senhor, aqui nesse capítulo 19, Deus é extraordinário, porque esse mesmo Deus que ele corrige, mas ele corrige por amor, ele corrige também, não é aqueles que se ensoberbecem, para mostrar quem é o Rei soberano. Deus é o Deus que depõe, é o Deus que estabelece, queridos, e Deus está nos falando nesses dias que nós estamos estudando Isaías, estamos vendo essas profecias contra as nações, que nada, nem ninguém pode estar no lugar de Deus no nosso coração. O que tem ocupado o seu coração? Em quem você tem colocado sua confiança? Então, meus irmãos, a palavra vai dizer que o Senhor se dará a conhecer ao Egito, os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, eles adorarão com sacrifícios e ofertas e manjares e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Então, o final aqui do capítulo 19 está dizendo que Deus, esse Deus que corrige, esse Deus que depõe nações, é o mesmo Deus que levanta, e esse Deus está declarando, versículo 24, naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará. Abençoará o Egito, meu povo, ele chama de meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Queridos, nós vamos lembrar lá de Gênesis, capítulo 12, quando Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque através ali de Abraão, através daquela promessa, nós temos a promessa em Cristo Jesus, o Senhor das nações, o Rei dos reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é o Salvador, o Libertador, e aquele que voltará e que virá e que julgará as nações da terra. O dia do Senhor vem. Então, meus amados, aqui nós vamos ver a profecia do cativeiro dos egípcios, versículo 20, dos etíopes, 21, a profecia contra a Babilônia, que nós vamos ver, meus irmãos, que tem lá em Apocalipse 18, 2, quando Deus diz: caiu Babilônia, aqui no verso 9 do capítulo 21, lá em Apocalipse 18, 2, vai nos declarar também essa queda de Babilônia, mas não essa Babilônia histórica, mas agora a Babilônia que simboliza o poderio das nações, né? Então, a gente não quer entrar aqui na questão, aprofundar-se na questão escatológica, porque ela é muito ampla, mas nós vamos ver, querido, que o anticristo, ele vai se levantar depois que a igreja for arrebatada, entendemos assim. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, independente se você é pré-milenista ou pós, queridos, vamos esquecer, né? Às vezes as pessoas ficam nessa: eu sou luterano, eu sou calvinista, eu sou pós-milenista, eu sou pré-milenista. E, meus irmãos, o tempo é de falarmos de Jesus, a presença de Jesus, a salvação em Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Então, uma vez eu vi pastor Luciano Subirá falando isso: eu sou de Jesus.
Jesus é o Senhor, ponto. Então, meus irmãos, para a gente não perder tempo com doutrinas, com interpretações que muitas vezes causam rixas e a gente perde um tempo precioso enquanto almas estão se perdendo. Então, nosso intuito aqui não é entrar nessas questões, não é, hermenêuticas, teológicas, mas na hermenêutica, né, didática para a sua vida, de que vai te falar de uma forma cristocêntrica que Jesus é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que depõe nações, que coloca nações, Ele é o Deus que governa, Ele é o Deus que está no trono assentado. E é isso que Deus quer nos falar hoje, nesse dia. Então, meus irmãos, que nós possamos, como diz o salmista no Salmo 20, esse tempo que passa tão rápido e é tanta coisa para falar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus. Nós vamos ver aqui profecia contra Jerusalém, nós vamos ver aqui, queridos, a profecia contra Tiro, que é o capítulo 23, onde nós vamos encerrar. Então, para a gente andar aqui, né, um pouco mais rápido, a palavra de Deus, quando no capítulo 22, quando está falando, né, que Jerusalém se preocupou, versículo 11, nos reservatórios, nos muros, não é? Ou seja, eles estavam preocupados em estratégias, em planejamentos, mas eles esqueceram de botar Deus. Quais são as coisas que temos planejado? Que tipo de estratégias nós estamos tomando? Mas estamos apresentando a Deus, estamos colocando Deus no centro da nossa vida. Quando nós vamos fazer algo, sabe, queridos, eu estou em viagem e antes de viajar eu chamei a igreja, eu clamei ao Senhor, eu chorei diante de Deus e eu falei: Senhor, eu só quero isso se o Senhor estiver à frente, eu só quero isso se o Senhor estiver comigo. E eu creio, meus irmãos, a igreja orou, a igreja clamou e praticamente no dia seguinte tudo foi muito rápido. Então, eu creio em todo o propósito que há debaixo da terra, como diz Eclesiastes. O tempo, para todo tempo há um propósito, e há um propósito em todo tempo. Então, nós temos que colocar Deus na nossa vida. Apresenta teus planos a Deus. Você está passando por crises? Israel estava passando pela crise, Judá estava passando por uma crise, os assírios iam invadir e eles, em vez de confiarem no Senhor, eles preferiram confiar nas nações, achando que as nações poderiam ajudá-lo. E Deus está dizendo aqui: olha, eu estou contra vocês. Vocês não confiaram em mim, vocês se preocuparam com estratégias, vocês se preocuparam em se fortalecer. Estamos em épocas de eleições, queridos, e tem pessoas colocando confianças em políticos. O que o político vai fazer por você? Que só te procura, não é? Só procura pessoas, e muitos deles se fazem, né? A gente vai ver aqui no capítulo 22, eu tenho que correr, Sebna é degradado. Quando fala aqui sobre Sebna e Eliaquim, queridos, Deus está mostrando aqui que Sebna, ele usou, né? Assim como muitas pessoas usam o nome de Deus muitas vezes para se autopromover, e Sebna, ele queria uma autopromoção. O que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cingelando a rocha, a própria morada. Eis que como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-se-te-á com firmeza. Ou seja, Deus está dizendo aqui: eu te colocarei, meu Deus, te lançarei, estou querendo correr, me enrolo, fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Ou seja, a soberba, a arrogância, a autopromoção,
Queridos, a soberba precede a queda, a ruína. Então Deus está dizendo, eu vou te lançar fora, Sébina, eu vou te tirar do teu posto. Mas ele está dizendo, naquele dia eu chamarei o meu servo Eliaquim e vou colocá-lo com túnica e vou cingi-lo com a faixa, entregarei nas suas mãos o poder. Queridos, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Nós vamos ver lá em Apocalipse 3:7. Quem tem a chave, queridos, quem toma as chaves é Jesus. A chave, a autoridade poderia estar sendo entregue nesse momento a Eliaquim, mas quem toma as chaves e está com ela é Jesus, aquele que abre a porta e ninguém pode fechar, e é o mesmo que está escrito aqui em Isaías, mas que tem o cumprimento através de Cristo Jesus. Ele é o que abre, Ele é o que fecha, Ele é o que faz, Ele é o que estabelece. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, em quem está a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua vida, queridos? O casamento está em crise, a família está em crise, as finanças estão em crise, o mundo está em crise. Nós estamos vendo aqui as crises, nós estamos vendo aqui, Tiro era o grande centro comercial da época, mas caiu. E a palavra de Deus, então, ela diz, o Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda beleza e envilecer os mais nobres da terra. Porque não há, querido, não há beleza, não há nobreza da terra que seja maior do que a do nosso Deus. Não tem. Todos aqueles que quiserem ocupar esse lugar cairão. Caíram todas as nações que quiseram ocupar o lugar de Deus. Sentido figurado ou literal, meus irmãos. A palavra do Senhor, então, ela nos chama a atenção. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Às vezes a gente quer resultados. A palavra quarta-feira falou sobre isso. Assiste lá no nosso canal da Kingdom Church Maricá. Irmãos, não há resultados positivos sem Deus. Aparentemente, ilusoriamente, pode parecer que está tudo bem. Mas será por um tempo. Porque nosso inimigo, ele é especialista em ilusão, ele ilude o ser humano. Então, não te estribes no nosso próprio entendimento, diz a palavra do Senhor, mas coloca a tua confiança no Senhor. É isso que Deus hoje, nessa sexta-feira, a semana está terminando, meus irmãos, e é isso que Deus quer nos falar. Em quem está a nossa confiança? Não estejamos insensíveis ao pecado e tenhamos a certeza de que Deus, ele julga o orgulho, mas o seu plano final é curar e salvar, porque todo o controle da história, da vida, está nas mãos do Senhor nosso Deus. Pai, nós queremos agradecer, Tu és o Senhor, o Criador de todas as coisas, Tu és o Rei, Tu és aquele que faz e estabelece todas as coisas. Senhor, ajuda cada irmão, Senhor, ajuda cada família, ajuda, Senhor, a cada um que está, Senhor, ouvindo, que ouviu essa palavra, Senhor, nessa manhã, talvez tarde, talvez noite, para que a confiança esteja em Ti, Senhor. Eu sei que às vezes é difícil, Pai, é difícil olharmos as circunstâncias e não atemorizarmos o nosso coração, Senhor, mas que nós possamos colocar em prática a Tua palavra. É para isso que ela está, Senhor, em nossas mãos, para que nós possamos nos alimentar dela, para que nós possamos tê-la, Senhor, como nosso manual de vida, Senhor, porque aqui estão todas as respostas. Então, Espírito Santo, se revela a nós, Espírito Santo, se revela a esse irmão, essa irmã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, há pessoas, Senhor, em luto, há pessoas, Senhor, precisando de
cura, pessoas precisando, Senhor, ser abraçadas, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, em nome de Jesus nós batemos a Tua porta e pedimos, Espírito Santo, vai de encontro, Senhor, vai de encontro a cada coração, Senhor, arranca a soberba, Senhor, dos nossos corações, arranca, Senhor, todos os sentimentos, ó Deus, que não provém de Ti, arranca os ídolos, Senhor, ídolos que porventura tenhamos colocado em nossos corações, que tiram a Tua primazia, que tiram, Senhor, o nosso coração, Senhor, da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Esse altar é apenas Teu, Pai, o altar do nosso coração é apenas Teu, Senhor. Em nome de Jesus, continua ministrando ao coração desse irmão, dessa irmã. Senhor, traz paz a essa casa, traz paz, Senhor, a esse casamento, traz paz a esses filhos, traz paz a esses pais, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença, Senhor, ela seja entronizada nessas vidas, nesses corações, nesses lares, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Amém, amém, amém e amém. Em nome de Jesus, queridos. Nosso objetivo é sempre de 10 a 15 minutos, mas esses textos, eles são tão profundos e a gente não tem como falar tudo. Então, leia com calma, sublinhe. Depois, se você quiser mandar um direct pra gente, alguma coisa, que nós possamos te ajudar a entender a palavra, porque não basta ler, queridos, é necessário entender aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. E o nosso objetivo é falar apenas de Jesus, o amor de Jesus, a graça. É tudo pela graça, e a graça do Senhor, ela nos basta. Então, queremos te convidar, você que é do estado do Rio de Janeiro, de Niterói, de Maricá, culto EBD, Escola Dominical e culto domingo, às 9 da manhã na Kingdom Niterói, e à noite, mais um culto, os 2 anos da Kingdom Church. Estaremos com o pastor Gabriel Farraia, na Kingdom Church em Maricá. Você é o nosso convidado para estar lá, mas temos EBD pela manhã, reunião de oração, então não falte, esteja aprendendo, tenha prazer em aprender a palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te traga paz. Então, nosso encontro amanhã, em nome de Jesus. Um beijo, Shalom, Adonai. Obrigado pela sua companhia. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilha com pelo menos 3 pessoas. Leve a semente da palavra de Deus a outros corações. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se assim Deus permitir. Shalom, Adonai.